Imob TV. Oferecimento Preferita Paisagismo. Casa Nova Móveis e Decor. Ilha Financiamentos. 3 Barras Residencial Clube. Canivete Material de Construção. Menele Tintas. Linha Col Pré-Moldados. Imobiliária Conquista. Olá, seja bem-vindo ao seu programa Imob TV. O ano de 2021 é o ano do mercado imobiliário. Muitas obras estão acontecendo aqui em Linhares. E para falar sobre esse assunto, sobre a legalização das obras, sobre a aprovação dos projetos, nós trouxemos o diretor do Departamento de Aprovação de Projetos da Prefeitura, o Adriano Graziotti. Antes de falar com ele, eu chamo a Paola Nali com o Boletim Imobiliário. A Caixa Econômica Federal vai lançar em breve uma nova linha de financiamento imobiliário que deve contar com a correção da caderneta de poupança. O rendimento deste investimento é de 70% da Selic, somado à taxa referencial, a TR, que hoje está zerada. A Selic está hoje em 2% ao ano. Na prática, quem optar por essa linha arcará com juros menores em comparação aos empréstimos tradicionais. Mas é bom ressaltar que, conforme essa taxa subir, os juros do financiamento da casa própria também sobem. A mesma modalidade de financiamento que acompanha a correção da poupança já ocorre em instituições como Itaú e Banco Inter. Saiba mais em nosso site jornalimobiliario.com e nos siga nas redes sociais. Muito obrigado, Paola, você sempre contribuindo aí com informações importantes do mercado imobiliário. Bom, o tema de hoje foi a pedido do nosso telespectador Alberto. Ele entrou em contato com a nossa equipe e pediu para que a gente falasse sobre a aprovação de projetos e a BITS. Então nós trouxemos aqui no estúdio hoje, nós convidamos o Adriano Graziotti, ele que é diretor do Departamento de Aprovação de Projetos da Prefeitura, para que ele esclareça esse tema pedido pelo nosso telespectador Alberto, que é tão importante no dia a dia do mercado imobiliário. Seja muito bem-vindo, Adriano. Obrigado. Adriano, antes da gente começar a falar sobre o tema de hoje, né, que é a aprovação de projetos, eu queria que você me contasse como está o dia a dia do seu setor lá na Prefeitura. A gente teve há poucos dias, há poucos meses, uma estruturação no nosso departamento. Então nós estamos com mais analistas, porém a quantidade de projetos protocolados na prefeitura aumentaram, triplicaram em relação ao ano passado. Então assim, está com uma atividade bastante intensa, nós estamos tentando cumprir o prazo de 30 dias na análise, mas muitas vezes está sendo difícil porque a demanda aumentou demais. A gente percebe porque Linhares, por onde você passa em Linhares virou um canteiro de obras, né? Então, quando a obra chega a começar a edificar, antes de bater o primeiro prego lá na obra, no bairro, né? O projeto tem que ser todo aprovado lá na prefeitura e passa pelo seu setor. Então, a gente chega à conclusão que todo esse canteiro de obras que é formado em Linhares hoje, ele passou lá pela sua secretaria, né, pelo seu departamento, lá na prefeitura, e a gente vê também que os loteamentos que chegaram em Linhares, como o Alphaville, como o NIC, como o Tauá, geram grande demanda lá também, né? A prefeitura tem investido lá, né, em mais profissionais para o seu setor, e eu queria que você me falasse o seguinte: Linhares hoje eu comentei aqui de 3 grandes loteamentos, e existe uma grande oferta de lotes hoje em Linhares, né? Qual é o primeiro passo para o nosso telespectador aqui que está nos assistindo, que ele deve tomar cuidado, né, antes de comprar o seu lote? Bom, veja bem, primeiramente procurar uma imobiliária que tenha credibilidade, que trabalha sério. E junto dela, via a prefeitura para procurar informação se o lote ele pertence a um loteamento regular ou se ele pertence a uma área irregular ou clandestina. Esse é o primeiro passo que você tem que fazer. Solicita lá ao município a carta de viabilidade que a gente fala. Seja para uma construção residencial ou para alguma construção de apoio a serviços, né? Hoje, Linhares passa por um processo de desenvolvimento muito forte, muitas pessoas vindo morar aqui na cidade. Então você que vai comprar um lote, que pretende comprar um lote, busca a sua imobiliária de confiança, credenciada pelo Cresce, Adriano,
né, aqui do Espírito Santo, Isso. e também busque a prefeitura informação sobre aquele lote que está sendo ofertado, se ele tem a carta de viabilidade e que ele está regular. E Adriano, complementa aí, o que pode acontecer com a pessoa se comprar um lote e ela não fez essas observações? A aquisição de um lote irregular, na área irregular ou clandestina, ela te leva a sérios prejuízos. Primeiro, que é um patrimônio em que você não pode botar em garantia, hipotecar a um banco. Ele não vai ter o documento, né? Não vai ter, não vai conseguir uma linha de financiamento. Segundo, a questão do inventário. Inventário, hoje o imóvel é um bem importante que entra no termo de inventariante, né? Que entra na questão do inventário. E a questão pior de todas seria a não ter o acesso às linhas de financiamento, porque hoje em dia a pessoa tem muita dificuldade financeira de comprar o lote e construir o lote. Então, ou ele financia o lote, ou ele financia a edificação, ou ele financia os dois, junto à Caixa Econômica Federal. E se o loteamento, o lote dele é irregular ou clandestino, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. É. E existe alguma punição, tanto para quem fez o loteamento e para quem comprou o lote clandestino? A punição seria mais para os loteadores, né? Nós temos hoje na prefeitura, foi diagnosticado mais de 71 loteamentos irregulares, clandestinos, na área urbana e principalmente na área rural. E esses loteamentos têm sido notificados pelo setor de fiscalização da prefeitura, para que eles entrem com o processo de regularização. Muitos deles não conseguem, porque estão na área rural. Uhum. Então, a infraestrutura dificulta a ser executada. Uma estação de tratamento de esgoto, o recebimento de água tratada, tudo isso é dificultado por esse distanciamento da sede, né? Então, esses loteadores eles estão sendo orientados pelo município a regularizar os seus imóveis, junto com a ação do Ministério Público. Então, se você que é empreendedor, é investidor, pensa em fazer um loteamento, antes de fazer qualquer ação, antes de tomar qualquer ação, procure a prefeitura, procure a equipe lá do Adriano, equipe de aprovação de projetos, de regularização. Não saia por aí fazendo loteamento, abrindo as ruas de qualquer forma, que isso você vai acabar sendo notificado pela prefeitura, o seu loteamento vai ser embargado, né? E pessoas e famílias vão acreditar no seu projeto e vão acabar comprando um lote com você e elas vão ficar no prejuízo. Então não faça isso, né, Adriano? Isso. Hoje é muito fácil, as prefeituras, a Prefeitura de Linhares tem sido muito empreendedora, a Prefeitura de Linhares está convidando esses empreendedores que fizeram de forma irregular, talvez, né, não por vontade, talvez por falta de informação também, Adriano. Sim, sim. Então procure a Prefeitura, regularize o seu empreendimento, né? E aí, Adriano, evita de penalizar o cliente, não é isso? O cliente que comprou o loteamento em boa fé, né? Boa Não fé. sabia. E é o que o Adriano falou. Os bancos hoje, para você financiar, tem que ter toda a documentação regular do imóvel. Falando disso, Adriano, a prefeitura tem um projeto aí muito bacana de regularização fundiária, né? Como é que está esse processo? Quais bairros que foram contemplados? O primeiro bairro a ser contemplado foi o Santa Cruz, porque era um loteamento que tinha sido aprovado e registrado em nome do município. Foi feitas as doações, mas ele não foi executado como foi aprovado. Então ele entrou no processo de regularização fundiária. E agora está sendo feito o levantamento, o cadastro social do Pontal do Ipiranga, que é a nossa segunda. Tem uma quadra no bairro Shell também, que está sendo objeto de regularização fundiária. O Pontal, que é um balneário turístico muito procurado pelos linharenses e por turistas, né, de outros estados. Sim. Então é importante aí que se faça a regularização fundiária, que isso vai valorizar os imóveis daquela região, né, que tem uma vocação turística muito forte. Muito forte. Né? Adriano, voltando lá na questão do lote, depois que as pessoas, né, a pessoa que tem interesse em comprar um lote, ela confere os dados do lote lá. O que é preciso para ela começar a construir? Então, depois dela ter procurado uma mobiliária, a prefeitura, e obteve a carta de viabilidade, ou seja, de que é possível edificar nesse lote o que ele pretende, ele tem que procurar um profissional, seja um arquiteto ou um engenheiro civil,
para desenvolver o projeto, protocolar esse projeto na prefeitura, vai ser submetido à análise das meninas lá do setor, e aí ele vai ser aprovado e emitido uma licença de construção. Então a pessoa só pode começar a construir no seu lote regular após a emissão da licença de construção. Então, se você começar a sua obra e não tiver essa licença para construção, um fiscal da prefeitura pode passar lá e pode te notificar, embargando a sua obra e aí gerando mais dor de cabeça. Então, para evitar essa dor de cabeça, faça o passo a passo que o nosso amigo Adriano está explicando aqui, busque o arquiteto, busque o engenheiro, faça o projeto, aprove na prefeitura e depois comece a sua obra. Faça esse caminho para você evitar dor de cabeça. Adriano, nós vamos para um rápido intervalo e você não saia daí que a gente volta com mais informações sobre aprovação de projeto e nós vamos falar sobre a BITS no próximo bloco. Estamos de volta com o programa Imob TV e hoje o assunto é aprovação de projetos e o ABITS. Eu estou aqui com o Adriano, ele que é diretor do setor de aprovação de projetos na Prefeitura de Linhares. Adriano, a gente estava falando no bloco anterior sobre os loteamentos clandestinos, né? Você falou um número aí que me assustou muito, 71 loteamentos clandestinos em Linhares. O trabalho que a Prefeitura de Linhares tem feito, né, para notificar, para regulamentar, né, convidando os empreendedores lá para conversar, para regulamentar os loteamentos. Agora é o seguinte, nós falamos de lote, falamos do processo de aprovação do projeto para construir a obra, a casa ficou pronta. Aí eu vou fazer uma pergunta que o nosso telespectador Alberto nos enviou aqui para a nossa equipe. A casa ficou pronta, é preciso requerer o ABITS, não é isso? Isso. O que é o ABITS? O ABITS é um termo até desconhecido por muita gente. O ABITS é a certidão que o município emite, dizendo que sua casa, sua habitação está apta a ser habitada. Então é o final do processo, né? Você construiu, teve a licença e agora precisa do ABITS. É exigido por banco, é exigido no cartório, então, e o próprio município exige, porque na legislação fala, nenhum imóvel, seja ele residencial ou comercial, pode ser habitável sem a certidão de conclusão de obra ou ABITS. Então a obra ficou pronta, está pronta para ser habitada. Então isso é requerido à prefeitura, é informado à prefeitura que essa obra está pronta. Aí como é que faz para paga uma taxa, vai lá e informa a prefeitura e vai um fiscal lá conferir se de fato está pronta mesmo? Sim, Como é que funciona? O processo é simples. É um requerimento que não tem padrão, é um requerimento que você dá as informações pessoais as informações do imóvel e solicita o alvará de licença de ABITS. E o nosso agente fiscal vai até o imóvel, confere se a obra está de acordo com o projeto aprovado e nós emitimos o alvará de ABITS. Depois nós encaminhamos esse processo para o setor tributário, que é onde vai cobrar o ISS dos funcionários que trabalharam na obra, né? Então aí que vem o custo do ABITS, que muitas pessoas ficam preocupados. Mas o importante é que se você trabalha de forma regular, junto com uma construtora regular, eles fazem já o recolhimento desse imposto. E aí você consegue abater no valor junto ao setor tributário. O que o Adriano está falando é muito sério, né? Isso é importante, você tocou nesse assunto. Você que tem um lote, vai construir a sua obra, é importante que você busque uma empresa que tenha know-how no mercado, que tenha capacidade de fazer, que vai te entregar a obra, que tenha funcionários regulares, né? Não é isso, Adriano? Isso aí. Porque isso lá no final, lá na hora de requerer o ABITS, isso vai ser cobrado toda essa organização da obra. Então, a sugestão, a orientação é que você procure um profissional, uma empresa que tenha os seus funcionários lá de carteira assinada, para fazer o correto, para não ter dor de cabeça lá na frente, não é isso, Adriano? Ô, Adriano, requereu o documento junto à prefeitura, o fiscal foi lá, a prefeitura emitiu o ABITS. Qual é o próximo passo após o ABITS? O próximo passo seria, administrativamente, ele finaliza, mas existe o processo de averbação da obra junto ao cartório de registro de imóvel. Você tem escritura do lote e você tem uma casa.
Junto à prefeitura, você requereu o habite e teve a licença de construção. Aí você precisa solicitar a certidão detalhada. O que é a certidão detalhada? É como se eu tirasse uma foto da planta da sua casa. Eu descrevo que cômodos, que elementos que tem na sua casa. O tamanho das áreas, né? Tamanho, tudo certinho. Então, você, com essa certidão detalhada e os documentos que a gente já comentou, você vai à Receita Federal para requerer a certidão negativa, né? Conseguindo essa certidão negativa, você vai ao cartório e averba a obra, ou seja, joga a edificação, que a gente fala, joga a edificação dentro da escritura do imóvel. Então, você vai ter lá um lote tal, da quadra tal, em nome da tal pessoa, e contém uma edificação de tantos metros quadrados, de tantos cômodos, etc, entendeu? Então, aí quando você parte do habite e entra no cartório para pedir a averbação, você também já começa a fazer um processo de escritura do imóvel também junto ao cartório. Isso. A pessoa não é obrigada a fazer isso. Ela faz porque, por interesse, se foi financiado no banco, a última parcela é depois que você tem o habite. Para você que vai vender o imóvel, o cara quer comprar financiado, ele tem que estar averbada a obra na escritura, entendeu? Então, para alguns não precisa chegar a esse momento de averbar, mas para outros é obrigatório. É fundamental. Como nós falamos no início do programa, 2021 é o ano do mercado imobiliário. Se você tem um imóvel e você parou nessa etapa, é importante que você conclua essa etapa, porque pode ser que você receba uma boa proposta de venda, de compra do seu imóvel, né, para você vender o seu imóvel por um bom dinheiro, e você está com esse caminho documental no meio do caminho, e você pode perder uma oportunidade em função disso. Né? E vamos ser sinceros aqui, toda obra tem que ser registrada. A obra só passa a ser válida, o imóvel só passa a ser válido depois que ele é registrado no cartório de registro de imóveis. Aí, a partir daí, de fato, todo aquele sonho que você construiu e você concretizou passa, de fato, a ser seu, não é isso, Adriano? Isso mesmo. Depois da escritura, aí já pode mudar, já pode vender, já pode né, comercializar esse imóvel. E hoje em Linhares nós temos muitas construtoras, Adriano. Sim. Muitas. Dessas construtoras que nós temos aqui, o Lagoa Park é um fenômeno de vendas de casas, né? Como que estão essas construtoras? Elas estão, na grande maioria, elas estão regulamentadas? Existe alguma ressalva para o nosso telespectador, né? Alguma ressalva em relação às construtoras? Existe construtora clandestina, por exemplo, alguém, né, que faz a sua obra de qualquer jeito? Como é que está esse assunto lá na prefeitura? Existem muitos aventureiros, né? A pessoa que era um oficial de obra, ou era um pedreiro, ou que orientava a equipe, ele se transforma num MEI e passa a construir casa, já que ele tem a competência, né? A competência de executar uma obra, ele acaba criando um MEI e monta uma construtora. E aí entra nessa aventura. E aí muitas vezes são empreiteiras, né? São empresas que não têm responsabilidade. Não entrega a obra no prazo certo, não entrega com a qualidade que deveria ter. Conforme combinado lá na hora da venda, né? Porque Sim. na hora da venda pode tudo, né? Pode fazer o porcelanato, pode trocar, mas na hora da entrega, quando vai fazer a vistoria, não está do jeito que foi combinado. Não faz o recolhimento certo dos impostos. Ele, como MEI, ele tem um teto de recolhimento por mês. Então, você acaba sendo prejudicado na hora do recolhimento, que a gente falou, no setor tributário. Então, tem muito, mas ao mesmo tempo, existem muitas construtoras de credibilidade, né? Então, quando a gente vê através das placas, né, a gente passa por uma obra e vê uma placa com uma dessas construtoras, até tranquiliza a gente da prefeitura, né? Porque a gente está acostumado com muita irregularidade. Então, assim, é importante isso que o Adriano está falando, porque lembra tudo que a gente conversou aqui. Lá no final, vai ser cobrado todos esses detalhes, todas as taxas, todos os impostos, e o seu imóvel só vai conseguir ser financiado, o cliente só vai conseguir financiar o imóvel se isso estiver tudo certinho. Isso aí. Se isso tiver algum embaraço no meio desse caminho, a Caixa Econômica, o Banestes, os bancos, as instituições financeiras não vão financiar. Então é importante fazer isso. Adriano, nós estamos caminhando para o final do nosso segundo bloco, né? Eu queria, assim, você já é convidado permanente do nosso programa.
o seu assunto, ele é um assunto que dá vários programas aqui para gente. Eu queria que você deixasse uma palavra de otimismo. É um hábito nosso aqui no programa, Sim. pedir aos nossos convidados que deixem uma palavra de otimismo. Eu queria que você deixasse a sua. O que eu tenho para falar para a população é que desmistifique essa questão de que tudo na prefeitura é burocrático. A aprovação de projeto, a emissão da licença de construção, ela é muito rápida. E não é cara, como muitas pessoas imaginam que é, de acordo com tem a imagem da compra do lote que é um pouco cara, pensa que a regularização do imóvel é. Mas não, são taxas baratas. Nós temos 30 dias para analisar o seu processo. Então, se você quer contratar um profissional qualificado, o seu processo sai de lá aprovado muito rápido. Então, desburocratizar. Essa é a palavra que a gente tem para 2021, cada vez mais, no nosso setor. Isso. Maravilha, Adriano. Eu quero deixar aqui os parabéns para você, para toda a sua equipe lá, que eu sei que não tem medido esforço para atender as construtoras, atender a população, né, em relação à aprovação dos projetos, à fiscalização, né, aos habites, aos pedidos de habites lá. Eu sei que vocês têm feito um esforço sobre-humano para conseguir dar conta disso. Eu fui lá esses dias na sua sala lá, eu vi as pilhas de projetos que tem lá, é muito detalhe que tem que ser observado por vocês, para a sua equipe, para não passar alguma coisa despercebido ali. Então vocês estão de parabéns, a Prefeitura de Linhares está de parabéns, é uma prefeitura empreendedora, Sim. É uma prefeitura que tem investido nisso, que tem investido na cidade. Então a Prefeitura de Linhares, aí a sua equipe lá, está todo mundo de parabéns por se postarem dessa forma. Sim, né? Somos servidores públicos, estamos ali para servir o contribuinte. Sempre levar para ele a informação mais fácil, mais clara para ele entender, né? E sem burocracia, que é o que a gente espera em todo o setor público. Desmistificando aí que o setor público ele é uma barreira, né, para os negócios. Adriano, mais uma vez, muito obrigado. E eu quero encerrar aqui falando sobre essa prestação de serviço, o servidor público, né? Parabéns por vocês. E o Imob TV também tem essa prestação de serviço também. Nós estamos aqui para servir você com informação do mercado imobiliário. Se você tem alguma dúvida de algum tema, mande para a nossa equipe. Vai colocar aqui, o Diego vai colocar aqui o WhatsApp aqui da nossa equipe, o e-mail da nossa equipe. Entre em contato, sugira a sua pauta também e participe. E você pode rever esse programa no nosso portal imobtv.com.br e você pode ouvir o áudio desse programa no nosso podcast. É só procurar por Housecast no Spotify e no Deezer. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Você assistiu Imob TV. Oferecimento Preferita Paisagismo, Casa Nova Móveis e Decor, Ilha Financiamentos, 3 Barras Residencial Clube, Canivete Material de Construção, Meneli Tintas, Linha Col Pré-Moldados, Imobiliária Conquista.